Era 1969 quando Ryan e seu filho, Benjamin, se mudaram para um antigo apartamento no final de uma rua tranquila. A construção tinha um ar sombrio, com seus tijolos desbotados e janelas embaçadas, mas Ryan acreditava que seria um bom lugar para um novo começo. No entanto, desde o primeiro momento em que pisaram naquele lugar, algo parecia errado. Ao entrar no apartamento, foram recebidos por uma visão peculiar. Todos os móveis estavam tortos, inclinados em ângulos estranhos, como se estivessem moldados por uma força desconhecida. Cadeiras que balançavam desajeitadamente, um sofá que parecia afundar de um lado, e uma mesa de cozinha inclinada que ameaçava tombar a qualquer instante. Ryan sentiu um arrepio, mas decidiu não demonstrar seu desconforto. Ele tentou se convencer de que não passava de uma coincidência, algo que poderia ser ajustado com um pouco de trabalho. Pai e filho passaram o dia organizando a mudança, tentando ignorar a estranheza daquele ambiente. Quando a noite chegou, exaustos, decidiram se deitar, desejando que o dia seguinte trouxesse uma sensação de normalidade. Por volta das 3 da madrugada, Ryan acordou sobressaltado ao ouvir um grito agudo que ecoou pelo apartamento. Era a voz de Benjamin. O coração de Ryan disparou, e ele correu para o quarto do filho. Ao abrir a porta, sentiu o sangue gelar em suas veias. Havia uma figura, algo que parecia humano, mas não era. Uma entidade corcunda e torta estava ali, parada ao lado da cama de Benjamin. Suas costas eram arqueadas de forma antinatural, e seus braços e pernas, desproporcionais, lembravam os galhos secos de uma árvore retorcida. Seus olhos eram vazios, e um sorriso perturbador cortava seu rosto, um sorriso torto e distorcido. Ryan agiu por instinto. Correu até a cama e puxou Benjamin para fora, afastando-o da presença daquela entidade. Mas, assim que fez isso, a figura desapareceu, dissipando-se no ar como uma sombra que se esvai com a luz. Tremendo, Ryan segurou seu filho com força e, sem hesitar, deixou o apartamento. Eles passaram a noite em um hotel próximo, onde Ryan tentou acalmar Benjamin, convencendo-o de que fora apenas um pesadelo, embora ele mesmo não acreditasse nisso. A visão daquela criatura permanecia gravada em sua mente, trazendo consigo uma sensação de medo indescritível. Nos dias seguintes, Ryan tentou racionalizar o ocorrido. Pensou que o cansaço da mudança e o estresse poderiam ter afetado sua mente, criando uma ilusão. Convencido de que estava exagerando, decidiu que eles precisavam voltar ao apartamento. E assim o fizeram. Na primeira noite de volta, a inquietação de Ryan retornou com força total. Havia algo de sinistro naquele lugar, uma presença que ele não conseguia explicar. Determinado a descobrir a origem daquela sensação, Ryan decidiu explorar o prédio. Enquanto Benjamin dormia, ele começou a vasculhar cada canto do apartamento, até que encontrou uma porta pequena e encoberta, escondida no final do corredor. Ao abri-la, descobriu que levava a um porão. Desceu as escadas com cuidado, sentindo o ar frio e úmido do subsolo. A escuridão era total, e ele tateou as paredes até encontrar um interruptor. Quando finalmente conseguiu acender a luz, o horror tomou conta de sua alma. No chão do porão, jazia o corpo de Benjamin, contorcido de forma grotesca, em ângulos impossíveis, como se seus ossos tivessem sido quebrados e dobrados por uma força brutal. Ryan não conseguia acreditar no que via. O desespero tomou conta dele, e ele caiu de joelhos, gritando pelo filho. Mas não havia resposta, apenas o silêncio mortal do porão. Foi então que ele notou um objeto ao lado do corpo. Era uma caixinha de música antiga, tocando uma melodia infantil repetidamente, uma música estranhamente familiar e perturbadora. Ao lado da caixinha, Ryan encontrou um pedaço de papel amarelado. Seus dedos tremiam enquanto o pegava e começava a ler o que estava escrito. O poema falava de um homem torto que vivia em uma casa torta, um ser que andava por um caminho torto e que desejava que todos ao seu redor fossem tão tortos quanto ele. A cada verso lido, Ryan sentia um frio crescente tomar conta do porão. A atmosfera parecia ficar mais pesada, e a escuridão ao redor se tornava ainda mais densa. Era como se algo estivesse se aproximando, algo que se alimentava das palavras do poema. Ryan percebeu, com um arrepio de pavor, que aquilo não era apenas um poema. Era uma invocação, um chamado para algo terrível. Sentiu a presença do homem torto ao seu redor, uma sombra que se aproximava lentamente, enchendo o ambiente com um cheiro de podridão e morte. O desespero o tomou, e ele tentou se levantar e fugir, mas suas pernas pareciam coladas ao chão. A criatura estava ali, à sua frente, com seus olhos vazios e o sorriso torto. Ryan sabia que o homem torto viera buscá-lo, assim como fizera com Benjamin. Uma dor excruciante percorreu seu corpo.
Ryan sentiu como se seus ossos estivessem sendo retorcidos de dentro para fora, dobrados e partidos por mãos invisíveis. Ele gritou, um som que ecoou pelas paredes do porão, mas não havia ninguém para ouvir. A última coisa que viu antes de a escuridão tomá-lo completamente foi o sorriso satisfeito da entidade, o mesmo sorriso que havia visto na primeira noite. Na manhã seguinte, os vizinhos estranharam o silêncio vindo do apartamento de Ryan e Benjamin. Quando a polícia foi chamada e arrombou a porta, encontrou o corpo de Ryan ao lado do de Benjamin, ambos tortos e retorcidos de maneira macabra. A caixinha de música ainda tocava sua melodia incessante. No chão, ao lado dos corpos, o poema permanecia, esperando por sua próxima vítima. Dizem que, se você encontrar aquele poema e o ler até o fim, o homem torto virá para você. Ele aparecerá à noite, ao lado da sua cama, com seus olhos vazios e um sorriso torto. E, quando ele chegar, você também será torto, retorcido até não sobrar mais nada de você. Portanto, se um dia se deparar com aquele poema, não o leia. Porque, uma vez que o homem torto o encontrar, ele nunca mais irá embora, e seu destino será selado com a escuridão e o medo que ele traz consigo.